Colocarei o meu copo embaixo dessa goteira contínua e ficarei aqui imóvel. Quando estiver cheio, irá transbordar sozinho. Até lá, paciência. Estou certo de duas coisas. Primeiro, de que sou capaz de realizar o trabalho que me fora designado. Assim poderei ganhar meu salário, que é suficiente para que eu possa me manter. E quanto ao fato de que meu irmão assumiu o caráter de um patrão orgulhoso e ríspido, não é culpa minha e sim dele. Sendo assim, devo deixar que a sua injustiça e seus sentimentos interfiram no caminho que escolhi? Não, nem irei me desviar, avançarei até descobrir onde minha carreira irá me levar. Por ora, estou apenas no início da jornada, um portão estreito, mas há de terminar bem. Bom, gente, se você é novo aqui, caiu de paraquedas, não conhece, esse é o meu canal, meu nome é Monique, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aqui a gente fala de livros, a gente fala de filmes, de séries, a gente conversa sobre um pouquinho de tudo, sobre cultura, mais especialmente de livros, é claro, né, que esse é o foco do canal. Eu tô produzindo vídeo todos os dias agora em dezembro, então se você é novo aqui no canal e quer conhecer um pouquinho melhor do meu trabalho, tem bastante vídeo aí pra trás pra você conhecer, pra você se aventurar aí, passar esse tempinho aí de férias, dando uma maratonada aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Se você chegou aqui por intermédio do sorteio ou do Instagram, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu hoje trouxe a resenha do livro O Professor. Eu já resenhei o meu livro favorito da Charlotte Brontë aqui no canal, que foi Jane Eyre. Se você ainda não assistiu essa resenha, é uma resenha antiguinha. Ela tá assim, se eu fosse fazer uma resenha hoje eu faria um pouquinho melhor, mas eu gosto daquela resenha, assim, foi bem eu falando, né, no início do que eu tinha achado daquele livro, é meu livro favorito da vida. E aí quando a Pedra Azul anunciou que ela ia começar um clube de assinatura, eu já estava ansiosíssima, e aí eles deram uma dica na época que era Bruxelas, disseram só, pronto, Bruxelas. Eu tinha acabado de assistir o filme das Irmãs Brontë. Eu vou deixar a imagem aqui do filme quem ainda não assistiu. E tava assim bem vivo ainda na minha mente a história toda. Quando ela disse Bruxelas, eu pensei, nossa, o livro The Professor. Eu ia comprar assim mesmo em inglês. Sei que a leitura no original é sempre muito essencial, como diz Ítalo Calvino, a experiência de leitura no original, ela não pode ser esquecida, ela não pode ser deixada de lado, ela tem que ser, no caso, uma prioridade. Só que eu sinto que a leitura no meu idioma é sempre mais agradável e a experiência que eu tenho é muito menos acadêmica e muito mais de entretenimento. E eu queria isso, eu queria uma experiência não acadêmica, mas, né, pra me divertir, pra relaxar. Quando ela anunciou que iria fazer essa edição aqui, nossa, eu fiquei doida e já postei todas as minhas fichas que seria o professor e não deu outra, né? A caixinha veio tanto com esse livro, né, quanto com a Charlottezinha de biscuit, que é a coisa mais linda do mundo. E aí eu já peguei esse livro e li. Esse foi o primeiro livro escrito pela Charlotte Brontë. A Charlotte já estava morta há 1 ano quando esse livro foi publicado. E esse livro, gente, é quase um livro autobiográfico em que a Charlotte Brontë utiliza de um personagem masculino como protagonista. E por esse motivo, esse livro é um pouquinho mais ousado do que qualquer outro tipo de literatura que ela tenha escrito, porque justamente por se tratar de um personagem masculino, de um homem, ela conseguiu ousar um pouco mais das situações. Pra nossa época isso seria uma besteira ler em qualquer livro, mas ler um livro vitoriano eu fiquei escandalizada e fiquei imaginando na época, esse livro ele não foi aceito pelos editores, é justamente por isso, por essa ousadia na escrita. A escrita da Charlotte Brontë é sempre muito bonita, né? Porque a gente percebe quando ela quer jogar um tom moralista em um personagem ou quando ela quer usar da moral como uma virtude. É muito interessante essa diferença que você consegue perceber só no tom, só no modo como ela escreve, no tom que aquele personagem empenha no seu discurso, no que ele diz. Então por que eu falo que esse livro é autobiográfico? Porque a Charlotte Brontë passou um período em Bruxelas como professora de inglês, como professora de costura e como aluna. E ela se apaixonou pelo seu professor. E se vocês forem ler esse livro aqui, vocês vão encontrar duas personagens. Uma das personagens é a diretora de um dos pensionatos, são 2 pensionatos aqui.
o pensionato de meninos e meninas. Nesse pensionato de meninas tem uma diretora e uma professora de costura, que é tida como uma mulher menor, uma mulher não muito culta, que não sabe se comunicar direito, que não é muito bonita. E essa personagem é o retrato autobiográfico da Charlotte. A Charlotte, como muitos sabem, não era uma mulher bonita, ela era uma mulher pequena, ela era uma mulher de aparência normal. Se esse desenho, se ele condiz realmente com a aparência dela, ela não era uma mulher feia. Talvez pela questão da época, os padrões de beleza eram baseados na simetria. Mulheres baixinhas eram consideradas feias, mulheres muito altas eram consideradas feias. E é autobiográfico justamente porque a Charlotte se apaixonou pelo seu professor, o professor Constantin, quando ela esteve em Bruxelas. E o Constantin é ninguém menos que o William, o jovem desse romance. Bom, a respeito da história, a gente vai conhecer esse rapazinho aqui, que é o William, como eu já disse antes. O William, ele é filho de pais aristocratas. A sua mãe era de família abastada e seu pai era um comerciante. Quando a sua mãe morre, o William é criado pelos tios, os tios da parte aristocrata da família, e o seu irmão é criado pelo seu pai, que é comerciante. O livro começa com uma carta que o William escreve para o seu amigo, que é o Charles, e ele contando sobre a história dele, o que ele vai fazer quando ele sair da universidade. A gente sabe que ele está voltando de Oxford e está indo se encontrar com os seus tios que criaram ele durante toda a infância. E esses tios propõem a ele casar com uma de suas filhas, com as suas primas. E aí ele fala: olha, Charles, eu vou buscar o meu irmão, eu vou correr atrás do meu irmão Edward, porque aconteceu isso, isso e isso. Eu voltei da faculdade, encontrei com os meus tios praticamente me obrigaram a casar com uma das minhas primas e ser o pároco da região. Não é algo que eu quero, porque primeiro que eu não sou apaixonado por elas, segundo porque elas não são nem um pouco interessantes. Eu não aguentaria ter que conviver com uma mulher dessa pelo resto da minha vida, então eu vou atrás do meu irmão Edward, porque provavelmente ele, sendo meu irmão, vai me ajudar a encontrar alguma coisa e eu vou ser comerciante também. E daí ele vai para a cidade para encontrar com seu irmão Edward. E aí, gente, vocês não têm noção de como esse menino sofre. O Edward é o retrato do comerciante de Londres que enxerga muito mal a aristocracia. O Edward tem uma aversão a esse irmão, trata ele muito mal. O William passa por poucas e boas na mão desse irmão, sofre o pão que o diabo amassou. O Edward trata ele com desprezo, trata ele como se ele fosse burro. E quando ele percebe que esse irmão fala outros idiomas e poderia ajudá-lo a traduzir cartas com comerciantes, porque ele fala inclusive alemão, ele utiliza dos dotes de inteligência do irmão, sem deixar em nenhum momento de utilizar de outros motivos, de outros artifícios para diminuir, espizinhar esse irmão. Até que um dia o William conhece um dos amigos do irmão dele, que também é um comerciante, e esse amigo começa a falar pro William: nossa, como você consegue se deixar ser humilhado desse jeito pelo seu irmão? Ele te trata igual bicho, ele te trata pior que um animal. Esse homem também dá umas humilhadas no William, mas ele é o cara que vai tirar o William da sua zona de conforto, que ele tava, né, assim, aceitando ser maltratado porque convinha, e vai dar uma sacudida nele e falar: cara, acorda pra vida, você não merece isso, procure algo que tenha a ver com você, você não é comerciante. O William volta pro trabalho, chegando lá, o irmão dele começa a maltratar ele, dizendo que ele, o William, anda falando mal do irmão para outros comerciantes. Ele provavelmente soube da conversa, né, que o William teve com um amigo do irmão. O que aconteceu? Eles brigaram e o William vai embora. Quando o William tá pra ir embora, ele fica meio desesperado, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Esse amigo do irmão dele entrega pra ele uma carta de recomendação. Ele entrega uma carta de recomendação para que ele consiga um emprego em Bruxelas. Quando ele chega em Bruxelas, ele chega lá nesse cara, que é muito influente, eu não me recordo o nome dele, e esse cara consegue um emprego pra ele em uma escola para que ele dê aula de inglês em uma escola em Bruxelas. Em Bruxelas, como vocês sabem, se fala francês. E aí ele começa a dar aula nesse lugar, porque ele também falava um pouquinho de francês. A fama dele como bom professor ganha uma proporção.
a diretora da escola, do pensionato ao lado, também está buscando um professor de inglês, e aí ele começa a dar aula tanto na escola de meninos quanto na escola de meninas. Aí ele conhece essa diretora e essa professora. Então vocês vão vendo que rumo essa história vai tomar. Ele tem uma fé com essa diretora, e aí o negócio não dá muito certo, mas vocês vão ver o que vai acontecer. Na vida real, vocês já devem imaginar que o que aconteceu foi totalmente diferente do final que a Charlotte deu para esse livro. Porque vocês vão entender aqui que o final que ela deu era o final que ela queria que tivesse sido para a vida dela. É um livro incrível, gente. Leiam O Professor. Como sempre, a Charlotte abordando temas sobre moralidade. Aqui a gente tem a questão da moralidade bem forte mesmo. Uma Inglaterra que era hipócrita e ao mesmo tempo moralista, de um modo diferente como a Jane Austen tratava a questão da aristocracia. Aqui a gente tem o retrato de como a aristocracia era vista como preguiçosa, como absurda, comerciantes duros e grosseiros, mas ao mesmo tempo práticos. Aqui você tem o William, muito sonhador, e ele precisou levar um sacode para que ele pudesse ver que ele não precisa passar por humilhações, que ele pode sim correr atrás do dinheiro dele, que ele pode conseguir as coisas dele sem depender do irmão, sem depender do tio, sem depender da família, sem depender do sobrenome dele. É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje e a gente se vê amanhã.